Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E eu estou muito feliz de poder apresentar para vocês essa nossa nova série de vídeos, que na verdade serão aulas que a equipe EEA preparou para a gente poder dividir um pouquinho com vocês esse nosso conhecimento de mais de 20 anos de experiência. A EEA sempre foi pioneira no desenvolvimento do mercado de estações de tratamento de esgoto compactas no Brasil. Hoje a gente conta com uma equipe multidisciplinar que envolve engenheiros ambientais, engenheiros civis, engenheiros elétricos, biólogos, mais de 30 profissionais especializados que vão dividir um pouquinho do conhecimento com vocês nessa nossa série de aulas. Então não deixem de se inscrever para acompanhar os nossos vídeos. Essa primeira aula vai ser comigo mesma. Eu sou a Luísa, engenheira ambiental, formada na Unesp de Rio Claro. E o tema que a gente vai abordar nessa primeira aula é a vazão. Um dos primeiros temas que a gente pensa ao imaginar o dimensionamento de uma estação de tratamento de esgoto. Esse tema ele parece e é muito simples, mas é muito importante que a gente tenha a determinação correta, o cálculo correto da vazão, para que a estação não apresente problemas no futuro, não cause nenhuma dor de cabeça, nenhuma falha decorrente desse dimensionamento. Então aqui é um roteirinho do que a gente vai abordar, que vão ser principalmente maneiras de determinar a vazão e alguns exemplos práticos para aplicar esse conhecimento e para a fixação do conteúdo. A primeira possibilidade para a gente medir a vazão é em loco. Nesse caso, a gente depende que o empreendimento, a comunidade, a indústria já tenha a instalação pronta e em funcionamento. E a gente vai precisar basicamente de um recipiente, que pode ser um balde, e um relógio para a medição do tempo. A vazão nada mais é do que, como mostra essa fórmula aqui para a gente, o volume desse recipiente dividido pelo tempo necessário para o enchimento. Esse volume pode estar em metros cúbicos, em litros, alguma unidade de volume, e o tempo pode ser em dias, em horas, em minutos, em segundos. Um exemplo prático da determinação da vazão em loco, que é uma situação real, é quando a gente tem um empreendimento que já tem uma estação elevatória de esgoto, por exemplo. Nesse caso, para a determinação da vazão da estação de tratamento, a gente pode esvaziar essa elevatória e calcular o tempo necessário para o enchimento. Aí a gente tem o T dessa fórmula e o volume vai ser o volume de enchimento da elevatória. E a gente tem como resultado a vazão Q, que vai ser a vazão necessária da estação de tratamento de esgoto. Uma outra possibilidade é por meio da micromedição, que são os hidrômetros. Com os hidrômetros, a gente precisa do valor dos hidrômetros de cada casa, de cada empreendimento, para que a gente possa somar e ter esse valor aqui de QH, que é a vazão de água micromedida. Para a gente conseguir calcular a vazão nessa fórmula, a gente precisa do coeficiente de retorno, que indica a porcentagem da água potável que vai retornar para a rede. Esse valor é necessário porque essa vazão micromedida ela é de água e não de esgoto. Então, a gente aplica aí esse coeficiente de retorno, que geralmente a gente usa o 0,8. Mas isso pode variar de acordo com o tamanho da cidade, por exemplo, como a gente tem aqui nessa tabela. Uma terceira possibilidade para determinar a vazão de projeto é com a estimativa populacional. Então, a gente pode estimar a população com diversas maneiras matemáticas e estatísticas que não vão ser explicadas aqui na aula de hoje, mas esses modelos eles são muito utilizados principalmente em planos diretores, por exemplo. Nesse caso, a gente precisa aplicar nessa fórmula para determinar a vazão, a gente precisa do valor de vazão de água per capita, a população, que pode ser a população projetada, ou, para o caso de um empreendimento fixo, um condomínio que já tem um número de pessoas fixas, por exemplo, a gente já tem esse valor de população, e novamente aquele coeficiente de retorno, porque, de novo, a gente está trabalhando com a vazão de água per capita e não de esgoto. Bom, é sempre importante a gente reforçar que na EEA a gente tem uma equipe especializada justamente para isso, para realizar o dimensionamento correto, para garantir 100% de acerto no dimensionamento de todas as nossas estações e não causar nenhum tipo de problema posterior. Então, falando um pouquinho como a gente estava falando na fórmula
anterior, a gente fala dessa vazão de água per capita, esse Qzinho. Para determinar esse Q, a gente tem valores tabelados. Nessa tabela aqui a gente tem a variação de acordo com a faixa de população, o porte da comunidade. Mas a gente também trabalha com a variação de valores de Q de acordo com o nível social. Apesar disso, atualmente, a maioria das cidades considera o valor de 200. Então, os próximos exercícios, no restante da aula, a gente vai considerar esse Qzinho como 200. Então, 200 litros por habitante dia. E esse valor de 200, ele considera toda a água que é consumida. Então, não só para banho, mas para lavagem de roupa, para cozinha, para limpeza, enfim, toda a água consumida. Outra forma da gente determinar essa vazão per capita é de acordo com o tipo de estabelecimento. Nesse caso, a gente tem várias possibilidades de unidade que dependem do tipo de estabelecimento. Por exemplo, passageiros para um aeroporto, usuários para um banheiro público, um freguês para um bar. E aqui a gente fala também sobre penitenciárias. Na EA, a gente tem uma ampla experiência trabalhando com penitenciárias. Inclusive, vou deixar na descrição o link do nosso site que leva direto para os nossos cases de sucesso já em várias penitenciárias aqui do país. Outro tópico muito importante quando a gente calcula a vazão e que costuma causar muitos problemas, muitos erros de dimensionamento, é a taxa de infiltração na rede. Essa taxa de infiltração ela pode variar de 0,1 até 1 litro por segundo por quilômetro. Essa taxa de infiltração, ela representa a água proveniente principalmente do lençol freático que vai infiltrar ao longo da tubulação. Então, se a gente considerar uma taxa, por exemplo, de 0,25, a gente pensa que a cada quilômetro a gente vai ter 0,25 litros de infiltração. Ou seja, em 2 quilômetros a gente tem meio litro e em 3 quilômetros a gente tem 0,75 litros, em 4 quilômetros, 1 litro e assim por diante. Esse valor ele é muito importante e ele pode causar muitos problemas no dimensionamento. Por isso que é importante uma equipe especializada, uma equipe que entenda e que lembre sempre de inserir o cálculo da vazão de infiltração para o dimensionamento das estações. Então, a gente gostaria também de reforçar que na EA a gente atende diferentes faixas de vazões. Como eu vou mostrar aqui nos próximos slides, a gente trabalha com estações modulares, justamente para atender aí todos os tipos de empreendimentos, desde residenciais, unifamiliares, até grandes loteamentos, municípios, comunidades inteiras. Então, falando um pouquinho sobre as faixas de vazões na EA, a gente não vou me aprofundar muito sobre essas especificações, porque a gente vai ter uma aula sobre isso. Mas aqui essa primeira seria para estações pequenas, com pouca vazão. A gente pode ver aí que a gente tem diferentes tipos de eficiência. E essa parte de eficiência também a gente vai ter uma aula que vai abordar isso. E um exemplo é a nossa estação de tratamento de esgoto para reuso residencial, ideal aí para irrigação de jardins, que é o Labinho. A gente também tem um vídeo específico do Labinho, que eu vou deixar o link aqui para vocês. Falando sobre a segunda faixa. Essa segunda faixa de vazão ela envolve pequenas empresas, loteamentos, condomínios, e a gente pode perceber que a gente tem um acréscimo de vazão de 5 em 5 metros cúbicos por dia. Aqui também uma possibilidade, só para ilustrar possibilidades aí de estações de tratamento para essas vazões, que a gente também vai ter uma aula que vai aprofundar isso melhor. Nessa terceira faixa, a gente já começa a ter um acréscimo de 25 em 25 metros cúbicos por dia nos nossos reatores, nas nossas estações. Aqui a gente também tem alguns exemplos em condomínios, em distritos, que podem utilizar essas estações de tratamento. Por fim, a gente tem a nossa faixa 4, que é para grandes empreendimentos e municípios. Nesse caso, a gente trabalha com módulos de 250 metros cúbicos dia, também com diferentes faixas de eficiência. Aqui a gente trouxe também algumas imagens só para ilustrar essas estações maiores, que muitas vezes as pessoas pensam que não podem utilizar estações de tratamento compactas, mas a gente trabalha com módulos justamente para possibilitar isso. Bom, agora a gente vai fazer alguns exercícios
para fixação, para aplicação desse conteúdo. Então, nesse primeiro exercício, a gente tem no enunciado que a gente está falando sobre um bairro de classe média, com uma população de 1.000 habitantes e uma extensão de rede de 10 metros. Então, com essas informações, a gente pode utilizar essa fórmula aqui para determinar a vazão média, que é o consumo de água per capita, a vazão per capita, que a gente vai considerar o 200, conforme a gente comentou anteriormente, a população, que são os 1.000 habitantes, o coeficiente de retorno, que a gente vai utilizar o 0,8 novamente, e a gente tem essa segunda parte da fórmula, que vai justamente incluir a taxa de infiltração. A taxa de infiltração a gente está considerando 0,25 litros por quilômetro. Então, a gente precisa considerar esse L, que vai ser o comprimento da rede, que são esses 10 metros. Lembrando que a gente vai ter que transformar esses 10 metros em quilômetros para ter o ajuste de unidades de medida. Então, aplicando aqui esses dados na fórmula, o único número a mais que a gente tem é esse 86.400, que também é um ajuste de unidade de medidas, para a gente ter o resultado em litros por dia. Então, a gente vai ter como vazão média, fazendo essa multiplicação simples, esses 160.210 litros por dia. E nesse caso, a gente precisa usar um reator EA 175. 175 representa metros cúbicos por dia. Então, transformando em litros para metros cúbicos, a gente teria aqui 160,21 litros, 21 metros cúbicos por dia. Então, a gente usa aqui o reator da EA de 175, que é a vazão que se encaixaria perfeitamente, é o módulo que se encaixaria perfeitamente para essa situação. Esse segundo exercício, ele segue a mesma ideia, e a única diferença que a gente vai alterar aqui é o número de habitantes e a extensão da rede. A gente tem a mesma ideia, utiliza essa mesma fórmula, então, novamente, só aplicando esses valores na fórmula, e a gente vai chegar aqui nesse resultado de 1.708.000 litros dia. Ou seja, a gente viu que teve um aumento aqui na quantidade de habitantes, a gente está falando de um bairro maior, uma estação de tratamento maior, e a ideia seria usar um reator EA de 1.750 metros cúbicos dia, que nesse caso seria uma combinação de módulos, como a gente comentou anteriormente em relação às faixas. Se alguém tiver algum problema na aplicação das fórmulas ou nos valores, pode também deixar dúvida nos comentários que a gente continua essa conversa. O terceiro exercício, a gente tem uma situação que a gente tem uma redução no número de habitantes, então a gente está falando só de 100 habitantes, e uma rede muito grande. Essa situação, ela parece um pouco hipotética, mas ela é muito real quando a gente fala sobre condomínios de chácaras, por exemplo, nos quais a gente tem lotes muito grandes e poucos habitantes. Nesse caso, é muito relevante essa segunda parte aqui da fórmula, que é a taxa de infiltração. Porque como a gente tem uma rede muito grande, a gente vai ter uma infiltração grande que vai ser muito considerável. Então, novamente, só aplicando os valores na fórmula, a gente vai chegar aqui no 16.000 para vazão média baseada na população, mas baseada na infiltração, a gente tem 21.600. Ou seja, uma ET dimensionada, uma estação dimensionada para esses 16.000, com certeza causaria problemas nessa situação. Como no total a gente tem 37.600 litros por dia, o ideal seria a gente usar um reator EA de 50 metros cúbicos por dia. Ou seja, um de 25 não seria suficiente, por isso que é muito importante a gente estar sempre atento à questão da taxa de infiltração. Outro ponto muito importante quando a gente dimensiona uma estação de tratamento é o cálculo da vazão máxima horária, da vazão máxima do dia, da vazão de menor consumo. Isso porque, apesar dos reatores da EA serem dimensionados com a vazão média, existem alguns equipamentos na estação, como a elevatória, algumas bombas, a caixa de areia, que dependem desse valor de vazão máxima. Por isso é essencial que a gente tenha esses dados calculados corretamente, para não ter nenhum problema na estação. Então, a gente tem esses três coeficientes, o K1, K2 e K3. O K1 é o coeficiente do dia de maior consumo, ou seja, ao longo do ano, o dia que a gente tem o maior consumo de água e, consequentemente, a maior vazão de esgoto. Isso está relacionado sempre com as estações do ano, com a temperatura.
Então, para a gente calcular o Q máximo do dia, a gente multiplica a vazão média, a gente acrescenta 20%. Então, a gente multiplica aqui por esse 1,2. Quando a gente pensa em Q máximo horário, a gente pensa na vazão máxima na hora de maior consumo do dia de maior consumo. Então, a gente vai multiplicar a vazão média por K1 e por K2, que vai ser esse coeficiente da hora de maior consumo. Essa hora está relacionada com essa curva de demanda aqui, que a gente pode ver que está relacionada com a temperatura do dia, mas principalmente com os hábitos. Então, a gente vai ter um pico aqui no período do almoço e um segundo pico no período da noite, enquanto a gente tem aqui os valores mínimos de madrugada. Então, esse K2 ele é 1,5 e quando a gente multiplica o K1 por K2, 1,2 vezes 1,5, a gente tem o 1,8, que é famoso, que todo mundo aí usa para o dimensionamento da vazão máxima. E a gente tem a vazão mínima, que a gente considera aqui o horário, a hora de menor consumo. Então, a multiplicação da vazão média por esse K3, que seria 0,5, ou seja, a gente considera uma redução aí de 50% na vazão média. Então, é sempre importante a gente lembrar que nas estações de tratamento da EEA, a gente tem flexibilidade operacional, a gente tem segurança para proporcionar equipamentos que os clientes possam confiar, que os clientes tenham garantia, tanto na questão ambiental quanto na questão jurídica. É por isso que a gente se dedica tanto, que a gente preza tanto desde o projeto pela excelência de todos os cálculos, todos os dimensionamentos. Então, por fim, a gente vai fazer um exercício aqui para aplicar esses coeficientes, para calcular essas vazões máxima do dia, máxima horária e a vazão mínima. Bom, a fórmula ela é muito simples. Aqui, primeiro, a gente tem um enunciado numa população num bairro também de classe média, 1.000 habitantes e 1.000 metros de rede. Então, vou deixar para vocês para calcular essa vazão da mesma forma que a gente fez os exercícios anteriores. E a gente vai chegar aqui nesse valor, 160.000 litros dia vai ser a vazão e 21.600 litros a infiltração. Para calcular a vazão máxima e a vazão máxima horária, diária e a vazão mínima, a gente vai trabalhar, primeiramente, só com esse valor aqui, os 160.000, que é a vazão calculada baseada na população. Isso porque esses coeficientes eles não vão alterar a taxa de infiltração. Então, ela não vai ser multiplicada por nenhum K. Aqui, então, fica muito simples essa conta. A gente só multiplica esses 160.000 litros por 1,2 para fazer a máxima dia e soma com os 21.600 para descobrir aqui de taxa de infiltração, para descobrir a vazão máxima por dia. Para fazer a vazão máxima por hora, a gente vai multiplicar essa vazão média de 160.000 por 1,2 e por 1,5 e novamente só somar a taxa de infiltração, a vazão de infiltração. E para calcular a vazão mínima, a gente tem novamente a vazão média de 160.000 multiplicada por esse meio, que é o K3, e novamente a gente soma a vazão de infiltração. Então, nesse caso aqui, a gente pode usar um reator EEA de 200 metros cúbicos dia. Isso porque a gente vai pensar no reator baseado aqui nesse valor de vazão média, que são 181.600 litros por dia. Bom, gente, por hoje é só isso. A nossa aula fica por aqui. Mas não deixem de seguir o nosso canal para acompanhar as próximas aulas. O próximo tema que a gente vai abordar vai ser a eficiência das estações de tratamento de esgoto. E vocês também vão poder conhecer um pouquinho mais dos engenheiros da EEA. Não deixem de se inscrever no nosso canal e acompanhar as nossas redes sociais.